Rema, 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 catraieiro. Rema, 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 catraieiro. A partir de agora você acompanha o podcast Raízes. Rema, 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 catraieiro. E é no Balanço do Banzeiro que a gente vai chegando por aqui para firmar as nossas raízes com você. Eu, Elmase Sadek, convido você a preparar sua canoa, separar o seu remo e navegar junto conosco nesse balaio de informações. Como é a luta da não violência? Primeiro é nunca matar. Segundo, jamais ferir. Terceiro, estar sempre atento. Quarto é sempre se unir. Quinto, desobediência às ordens de sua excelência que podem nos destruir. Folha de arruda, pé de coelho, sal grosso. Folha de arruda, pé de coelho, sal grosso. Folha de arruda, pé de coelho e sal grosso. Folha de arruda, pé de coelho e sal. A mineração chegou em Juruti levando uma palavra muito bonita: desenvolvimento. Para um município no interior da Amazônia, é uma palavra que empolga, e realmente empolgou 90% da população da região. Mas esse famoso progresso não condizia e ainda não condiz com o modo de vida de quem depende do rio e da floresta. Nós viajamos de Bajara por 3 dias pelas comunidades do Pai Juruti Velho até a vila de Muirapinima. Nesse caminho, além de ouvirmos os relatos dos moradores sobre a mineração na região, observamos a mudança da água ao longo do caminho. Ainda na cidade, chegamos na casa de Antônio Marcos. Fomos recebidos com uma xícara de café e a ansiedade de contar sobre os dias de luta na base de Capiranga. Ele esteve desde o começo das lutas em Juruti Velho e relata sobre as vivências antes da ocupação. A resistência toda que começou realmente foi através da organização, né? Porque tudo aconteceu depois que o povo começou a se organizar. O povo começou a entender que era só organizado, unidos, que a gente poderia combater algumas questões, né? Lá na região e no município, né? Tudo começou através da organização, né? Através da Associação Ecorjube, que foi uma organização que ela tive primeiramente como linha de frente as Irmãs Franciscanas de Maristela, que até hoje atua lá naquele lugar, né? Com um trabalho religioso, com projetos sociais, e no nome da saudosa Irmã Brunildes, né, que hoje é falecida, né, mas deixou um legado, e a Irmã Fátima, e foi que nós decidimos criar um movimento, né, um movimento chamado Juruti em Ação, e que a partir daí a gente começou aí por enfrentamento realmente, né, com o madeireiro, com a mineradora, com o grileiro de terras. Chegamos a ter vários enfrentamentos, inclusive nós prendemos, se não me falha a memória, não sei se foi 2 ou 3 balsas, que é muito tempo já, você já vai esquecendo um pouco, a memória vai ficando curta, né? Mas a gente conseguiu aprender balsa cheia de madeira na saída lá do lago da região, né? Vamos voltar um pouco no tempo. Era 28 de janeiro de 2009, quando 1.500 moradores das comunidades do Pai Juruti Velho bloquearam a estrada que ligava a zona urbana de Juruti à mina que a empresa de mineração estava construindo. Ali começava uma resistência contra o projeto minerário para a região. Eram pessoas de vários lugares indo em direção a Capiranga, região que já estava à base da empresa. A fileira de barcos lotados navegando em direção ao local indicava que ia ter luta. Mas não era porque eles simplesmente queriam ir para ali lutar. Eles precisavam. Era o território e a vida deles. Claro que nem tudo é pacífico quando se lida com uma multinacional. Foram 9 dias e 9 noites resistindo. Ali eles afirmavam para a empresa que eles existiam e que ela não poderia simplesmente chegar achando que era dona do local. E chegamos ao ponto de realmente ocupar a base Capiranga, né? Que é a primeira base administrativa da Alcoa. E lá nós ficamos 9 dias, e a gente era da linha de frente do movimento, né? E a gente ficou ali, né? Sofri até mesmo atentados, né? Tive enfrentamento com a polícia, que tentei fazer lá
uma ação sozinho, consegui pegar uma lancha cheio de marmitas de alimentação que, como a gente fechou a estrada, eles ficaram sem acesso para transportar alimento, água, essas coisas lá para a base da mineração, né? E eu dei de encontro com o pessoal que eu levando, e aí eu parti para cima sozinho, e eles conseguiram deixar a lancha lá na beirada, e eu peguei a lancha para levar com toda a alimentação, né? Coragem doida, né? Uma loucura que a gente sente até hoje, né? De defender a causa daqueles que é indefesos, né? E foi abordado pela polícia e machucaram muito na cabeça, né? Com cano de arma e spray de pimenta no olho, né? Passei mal por 1 hora, praticamente o dia todo, né? Sem enxergar, né? Mas é assim, vale a pena lembrar dessas coisas, né? Que foram lutas realmente que quase dei meu sangue, né? Naquela luta, naquela batalha em favor primeiro dos meus filhos, né? De uma geração que a gente ainda sonha ver algo como era natural, como antigamente, né? Mas a gente tem observado que tem sido impossível diante de tudo que está acontecendo. No domingo, no final de semana que viajamos pela região, fomos em direção à comunidade de Nova União. Paramos na beira de uma enorme ponte de madeira que dava acesso à comunidade. No final dela, tinha uma igreja pequena e ao fundo o paredão verde. Como era domingo, tivemos que esperar a missa acabar para poder conversar. Reunidos já no barracão do lado da igreja, ouvimos relatos da realidade que a mineradora vem deixando no território. Era uma sensação de revolta mesmo, não tem outra palavra. Sentada sozinha com Sônia Santarém, na frente da igreja, fomos conversando sobre aqueles dias de luta contra a mineradora. Ela compara como se tivesse sido uma guerra, mas que era necessário para defender o território. A gente pensava uma coisa quando a gente chegamos lá, né? Quando nós chegamos lá, a gente fomos deparar que aquilo eu comparei como fosse um começo de uma guerra. Mas sim, uma guerra que nós fizemos, que nós enfrentamos, né? Para acontecer uma boa causa, né? A gente sabia que a mineradora estava se implantando já não tinha mais como nós fazer para que ela se retirasse, né? A não ser aceitar as propostas, né, que ela tinha. E foi então que nós passamos lá 9 dias, sofrendo, pegando chuva, pegando vento, né? Sofrendo ameaça, bem dizer, né? Vendo aquelas armas ali pontadas para nós, mas mesmo assim nós não tivemos medo, nós ficamos ali aqueles 9 dias e vendo assim muita coisa, né, que a gente não quer mais que os nossos filhos vejam, muita coisa perigosa mesmo, que assim através do nosso próprio governo, né, mandou aquela tropa ali para, eu acredito, para intimidar o nosso povo, mas a gente fomos tão valente, tão temente a Deus que nós ficamos lá, vendo tudo aquilo. De lá veio a briga para esse benefício que nós recebemos, né, através da nossa associação. Não é muito, né, mas dá para as famílias se manterem quando a gente a recebe, graças a Deus, né. A gente mora uma paragem central distante, que vocês não viram ainda, né, que é lá na Espanha. Uma área muito rica que nós temos em cima dessa nossa serra, que é de castanha. Nessa hora, Dona Sônia vira apontando para o paredão atrás da gente. Quando estamos embaixo dele, a sensação é surreal. É inacreditável pensar que isso tudo está ameaçado. Hoje em dia a gente sofre muito, que a castanha ela é uma fruta que ela dá muito dinheiro, muita renda para as famílias, e hoje em dia não está dando, devido à devastação de tanto bicho que aparece para acabar com as nossas frutas. De todo tipo, da abacaba, do açaí, do tucumã, né, da castanha mesmo, de tudo. E para mim eu acho que não mudou nada, no sentido ela vir, né? Eu acho que aqui dentro da nossa região, eu acho que nós não tem investimento dela aqui não. Tem essa parte aí da Cojurma, porque isso é um direito nosso mesmo que nós fomos lutar para a gente conseguir. A Dion Natividade e Valcelino Pereira também contaram sobre seus olhares como foram aqueles dias. Foi organizada essa associação e depois a gente foi para um debate com a empresa e a empresa não quis aceitar nossas propostas como liderança, né, e como liderança da Cojurve também. E a gente passou a fazer manifesto
no qual a maior manifestação foi em 2009, lá na base de Capiranga, que nós passamos lá 9 noites e 9 dias, né, até que entrássemos em uma negociação para que a empresa pudesse pagar alguma coisa para a gente, né? Nós moradores daqui do Pai Juruti Velho. Então, foi essa a primeiro enfrentamento com a empresa, né? Olha os impactos que ela tem causado na nossa região. São as grandes enxurradas que têm caído já no nosso rio, né? Que tem vindo de lá de onde eles estão fazendo o trabalho deles e no qual as comunidades próximas já estão sofrendo com o impacto, né? Das lamas que estão caindo para dentro do Juruti Grande, que é conhecido o nosso rio, né? O extrativismo não existe mais lá nessas comunidades, né? Onde ela está operando. Então, a maioria das pessoas ficou desempregada, porque era isso que eles... Nem roça mais a gente pode fazer, porque eles estão perto da margem do rio. Uma coisa só que deixa a gente sempre esmorecida é que a Alcoa, para mim, ela não trouxe benefício nenhum. Assim como eu já falei antes, se nós temos alguma coisa recebendo hoje pela Cojuve, mas foi fruto da nossa luta, do nosso suor. Então, todos nós passamos 9 dias lá e sabemos o que sofremos nesses 9 dias. Né? Passamos por certa dificuldade, pegando até spray de pimenta pelo olho. Né? Muitos ficaram quase cegos nesse momento, né? Passando por essa dificuldade. Nós ficamos também naqueles 9 dias cercados de polícia, sendo vigiado dia e noite, até no nosso dormir. Nós passamos um pouco mal, mas graças a Deus conseguimos vencer. Né? Essa foi uma luta que a associação teve junto com as comunidades da região aqui do Juruti Velho, tá? Fomos seguindo viagem. Passando por um caminho estreito, com muita vegetação na água, chegamos na comunidade de São Francisco de Assis, na casa do Luiz Carlos. Bem atrás da casa dele, a mata fechada se expande seguindo a serra. Entre uma xícara de café e outra, ele foi contando sobre as lutas contra a mineração em Juruti Velho. A chegada da Alcoa aqui na nossa região, ela trouxe muitos impactos. Foi a Igreja Católica que começou a se mobilizar aqui na nossa região e sair de comunidade em comunidade para organizar o povo, para buscar uma forma de como enfrentar essa empresa. Quer dizer assim, o povo quis mesmo participar em massa para que a gente pudesse combater o nosso território. Então o objetivo era defender o nosso território, né? Então quanto mais as pessoas se unissem, se organizassem, melhor a gente tinha força para lutar e combater, né? Porque sabíamos que a empresa, da forma como ela chegou aqui, era dizimar todo mundo aqui, né? Dizimar todo mundo e retirar das nossas terras e remanejar para outro lugar. Esse era o objetivo, né? E aí ninguém quer sair daqui, ninguém queria sair daqui, ninguém quer sair daqui. E por essas razões a gente se organizou em associação, essa associação que está até hoje, né, que é a Cojuve. E aí por muita luta, por muitas reuniões e conversa entre a direção da Cojuve e a empresa, a gente conseguiu chegar até num consenso de conversa, né? Não aceitando as propostas da Alcoa da forma como ela queria, né? E aí houve um impasse entre nós e a empresa, na verdade, que até hoje a gente está nessa briga. Nós sempre lutando em defender o nosso território. Navegando pelo rio para chegar na casa do seu Rui Matos, passamos por um pedaço bem estreito de árvores submersas e fechadas. É tempo de cheia do rio. Encostamos na beira, entre várias outras canoas. Ali só tem a casa, a floresta em volta e a calmaria de um lugar que ainda não foi destruído pela empresa. Ele estava ali acenando de dentro de casa para a gente ir entrando. Seu Rui é o mais velho que entrevistamos e, como ele mesmo diz, já viu muita coisa. A luta contra a empresa de mineração foi uma delas. Não esperava ainda que, como falavam, o progresso, então muita coisa ia mudar para nós. Ia ter menos hospitais bons aí, né? Hospital, a educação, mas com efeito continuando, fui nada, ficou mais zerado, ainda mais baixo. E aí, olha, quem que ia saber que ia acontecer de fazer o desmatamento? Eles, nas reuniões que vinha o Alcoa, nunca explicava como ia ser. Né? Era só que era progresso, era só que Juruti Velho ia crescer muito, mas nunca explicava como era. Nós aqui, nessa distância que nós estamos, não sentimos tanto de que os que moravam lá dentro, que eles viviam a coxa do extrativismo mesmo lá, né? Tinha a quantidade de castanheira, cipó, eles viviam... Os índios não tem nada, né? Acabou. E esse povo fica vivendo mesmo
sei mesmo nem dizer de quê. Ele tem essa quantiazinha de dinheiro que dá de 3 em 3 meses aí. Então o resto, né? Onde está? E continuam fazendo. Esta luta deveria ter vindo muito, muito mais antes disso, né? Que nós ainda tínhamos a dizer, não, então nós ainda vamos empinar e aí ainda vamos ganhar. E já está praticamente como câncer no corpo humano. Já está contaminado, né? Já não tem mais o que. E Deus o livre, descer essa água de lá, aí acaba, como eu disse. Acaba porque Juruti Velho ele é um rio que não depende de outro, assim, de dar lá e empurrar para vir todo o tempo, não, ele seca. Ele seca e essa água, essa doença, essa praga vai ficar no meio de nós. É para acabar. Nós não tivemos esse preparo para dizer, olha, não recebem o COA, não recebem essa mineradura. Não. Fui aonde ela veio dar esse dinheirinho, caiu na malha. Fui aqui em Juruti Velho há 32 anos que ela já está dentro do Brasil, o COA. Fui aqui que ela deixou esse bocadinho de pagamento que ela dá. Nós outras não tínhamos, não ganhavam não, só ia deixando desgraça. Esse negócio desse reflorestamento que eles falam, isso é só uma ilusão muito grande. Mas aonde? Não precisa nem a gente ser técnico, sabendo que é mais ou menos 1 metro de terra fértil aqui para a planta crescer, brotar, e agora tiro tudo. Aonde está essa terra? Se não a tabatira que a gente chama aquela terra que não dá nada mais. Quando passa um aviãozinho por aqui, olha, nosso governo está visitando Juruti, está visitando e vai se espiando. Minha querida, é triste a situação. Para nós, eu que já passei do limite, que dirá os que estão vindo? Que dirá os que estão vindo? O que mais que vai ter pela frente para ele? Eu espero a Deus que ele não venha tirar essa nossa serra aqui, porque senão nós temos muita gente aqui. Essa ação de 9 dias resultou em uma conquista histórica. Pela primeira vez, o INCRA concedeu o documento coletivo a uma comunidade tradicional ribeirinha na Amazônia, que deu amparo legal a uma área de 100 mil hectares. A comunidade cedeu à empresa o direito de minerar 18 mil hectares da terra, em troca do pagamento pela participação nos resultados da lavra. A empresa extrai da mina de Capiranga, em Juruti Velho, 7 milhões de toneladas de bauxita por ano. Mais de 80% tem como destino a refinaria de São Luís do Maranhão, onde é transformada em alumina. O restante segue para a China, Rússia, Ucrânia, Espanha e América do Norte. Juruti Velho é exemplo de resistência contra a mineração, mas infelizmente também é exemplo do que não queremos nos territórios, de destruição da floresta, do rio e da vida das pessoas. Mas saibam que em Juruti Velho o povo continua resistindo. Bom, caros ouvintes, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas a nossa canoa segue viagem espalhando nossas raízes de resistência e esperança. E se aperreia muito não, que logo logo a gente passa por aqui de novo para compartilhar muito mais vivências e conhecimentos pela luta da soberania popular na mineração. Siga a gente nas nossas redes sociais e acompanhe o nosso trabalho e atividades. É só procurar por @podcast Raízes que você encontra a gente. Até logo! Podcast Raízes, uma produção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração MAM Baixo Tapajós, Amazonas, grupo membro da Coalizão Nós, projeto apoiado pelo programa Vozes pela Ação Climática Justa, numa parceria com WWF Brasil. Pra chegar até aqui, pra chegar até aqui, pra chegar até aqui, pra chegar até aqui. Pra chegar até aqui, pra chegar até aqui. Cheguei, vou cantar minha alegria. Cheguei, vou cantar minha alegria. No balanço do pandeiro vim cantando esta canção. No meu coração, pandeiro de poesia. No meu coração, pandeiro de poesia. Por um país soberanizado! Vamos